Então, a gente pode fechar então João, Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 20 até o 36, né? Então vou começar aqui, a gente vai lendo alternado como é habitual, né? Entre João 12, vou começar a partir do 20, que seria a terceira parte, né? A gente já fez duas partes. Versículo 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. 21. Eles se aproximaram que era Betsaida da Galileia, Betsaida da Galileia, como pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizer a André, e os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. 25. Quem ama a sua vida, perder-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora, meu coração está preocupado. O que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo que falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor a mim, mas por amor de vós. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Jesus disse essas coisas e, ocultando-se, retirou-se da presença deles. Amém. Até o 36. Então, assim, a gente hoje vai buscar refletir em conjunto sobre o capítulo 12, a partir do 20, né? Senti saudade na segunda passada, sinceramente, né? Às vezes a gente que está sempre se vendo segunda, sente, quando a gente não está junto, ainda com um pequeno momento junto, dá uma saudade assim, né? O vínculo que a gente tem criado. E a gente compartilhou sobre a entrada triunfal, né, de forma bem específica. Muitos irmãos foram compartilhando, cada um foi colocando aquilo que o Senhor tinha despertado nos seus olhos. E agora a gente entra num momento assim muito interessante também desse capítulo, né? Um momento que acho que vale a pena a gente investir um tempo nosso de reflexão, né? O versículo 20 começa, né, dizendo assim: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Acho que é a primeira reflexão que a gente pode fazer, né? É interessante que a gente está num momento histórico assim, onde os romanos governam Israel, né? Então, já próximo até da crucificação do Senhor, então a gente já conhece essa parte assim da Escritura que fala sobre o governador, né? Aquela questão toda sobre Pôncio Pilatos.
Herodes. Né? Então, o tempo de governo que estava ali era um tempo romano. Né? Apesar de um governo romano, a gente sabe assim que, se a gente for parar para refletir assim, filosoficamente, questão da arte, do teatro, da influência, o Império Grego teve a sua marca assim, de uma forma singular, né? Por mais que a forma de governo ainda fosse romana, os pensadores, as reflexões, né? o próprio local mesmo, na Grécia, né? Os pensadores da Grécia tinham uma participação assim, muito forte dentro dessa cultura romana. E me chama a atenção que os gregos, né, que adoravam Zeus, que adoravam, né, outros deuses que nós conhecemos como falsos da mitologia grega, existia um grupo de gregos aqui que adoravam o Deus de Israel. É uma coisa interessante da gente parar para refletir. Né? Nós não estamos falando aqui de judeus que vieram na Páscoa, que era uma coisa comum. Nós estamos falando de gregos, né? Estamos falando de pessoas que eram primeiramente influenciadas por esses pensadores, pela sua cultura, pela sua forma de viver, estavam vindo dentre aqueles que vieram adorar a Deus. Na festa da Páscoa tinham alguns gregos. Né? Isso, assim, eu não tenho conhecimento e também não quero também pensar mais do que está escrito, não é essa a questão, mas é uma coisa que minimamente me desperta algo no meu coração, como Deus continua dando o seu testemunho independente do seu povo. Isso é uma coisa que desde os primeiros personagens bíblicos fica muito claro, no momento de Juízes também Deus faz isso de uma forma singular quando a arca vai no meio dos filisteus. Por mais que a gente tenha um povo nesse momento de Israel que está rejeitando o Messias, que não está crendo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que se emaranhou em leis e mandamentos humanos, em que trocou a espiritualidade pelo conjunto de regras, né? Trocou ordenanças humanas pela piedade e pela misericórdia. Por mais que tudo isso estivesse acontecendo, gente, tudo isso fosse uma realidade, Jerusalém tivesse se tornado uma grande Babilônia, né? Gregos creram no Deus de Israel e vinham adorar Ele. Assim, quando Deus se revela a alguém, é algo impressionante, né? Quando Deus é isso que me despertou nesse início desse versículo, é que às vezes, né, é normal, né? Normal, assim, não deveria ser normal, mas por mais que a gente lute tudo, no nosso dia a dia, na correria, às vezes na forma que a gente fala, é muito comum que a gente queira que uma pessoa se torne evangélica, né? Ou que ela professe uma religião evangélica, ou a gente traga ela para algum culto, algum momento, né? Quando a gente deveria desejar profundamente que Deus se revelasse àquele indivíduo. Na verdade, o que conecta o indivíduo ao Deus verdadeiro? O fato dele se tornar adepto de uma religião, ou o fato do Deus verdadeiro se revelar ao coração dele e essa verdade tão poderosa libertá-lo e capturá-lo, como Paulo fala, em amor. E essa pessoa agora passa a ter um relacionamento com Deus, a andar com Deus, a servir a Deus, exatamente pelo fato de Deus ter se revelado a ela. Como Paulo, quando está discursando as autoridades daquela época, ele diz claramente: fui fiel a toda a visão celestial. Né? Então, aquele momento em que Jesus se revela para ele, ele cai no chão, ele se torna cego, e Jesus fala claramente, né? Por que você me persegue? Né? E se revela a ele de uma forma que ele é singular, as outras pessoas não escutam, saem, correm, e ele escuta a voz do Senhor. Depois ele tem uma experiência quando Deus manda o servo dele lá para orar por ele. Ele é batizado, cheio do Espírito Santo, as escamas caem dos olhos, ele passa a ver novamente.
Aquilo marca ele profundamente. Ele ali não está conhecendo mais uma religião, além do farisaísmo, que ele era fiel, não. Ali ele está conhecendo uma pessoa, ele está conhecendo a Jesus Cristo. Jesus Cristo se revelou a ele de tal forma que o coração dele agora se rendeu ao Senhor e ele vai passar por longos momentos de tribulação, como a gente já leu, e muitas vezes de sofrimento, mas o amor que ele entendeu que Jesus tinha por ele era maior do que qualquer outra questão, conflito ou adversidade. É por isso que ele vai colocar as leves e momentâneas tribulações desse presente século, não podem ser comparadas. Muitas das coisas que ele vai descrevendo, na verdade, não que ele quisesse minimizar as circunstâncias que ele estava passando, mas ele realmente teve uma experiência pessoal com o Senhor, né? Então, a primeira reflexão que eu procuro fazer pessoalmente, eu, Rafael, é que a gente repara que Jesus não convidou nenhum dos discípulos para uma nova religião. Não queria que eles saíssem do judaísmo para uma religião. Ele fala já próximo do fim, né? Já no capítulo, se não me falha a memória, 17, Pai, eu revelei a eles tudo aquilo que eu sabia a teu respeito. Eu revelei quem o Senhor é, Pai, a eles. Eu fiz eles te conhecer. Olha que coisa interessante. Então Jesus, na sua missão, na sua obra, né, veio para revelar quem era o Pai, né? Usou parábolas, usou comparações, falou abertamente. Pai, Deus é Espírito, importa aqueles que o adorem em Espírito e verdade, não é lá em Jerusalém nem em Samaria. Conseguiu cada vez mais deixar isso mais claro, mostrando que não era a forma, o lugar, o método, a liturgia, a maneira, mas era o fato de conhecer o Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem ele havia enviado. E se a gente percebe isso na essência do Evangelho, das Boas Novas, né, o nosso coração deveria interceder ou buscar para que de alguma forma, né, aquelas pessoas que a gente tem, de alguma forma Deus tem colocado no nosso caminho, tudo, às vezes por uma conversa, por um convívio, por um trabalho, e a gente pedisse que Deus encontrasse ali um caminho para se revelar àquele indivíduo. Porque quando Deus se revela ao indivíduo, não, acabou, né? Todas as demais questões de discipulado, elas vão acontecer, obviamente, né, do conhecimento, do ofício, do serviço, do dom, elas vão acontecer, mas é imprescindível que antes de qualquer coisa, antes de que a gente apresente uma religião, uma igreja, qualquer coisa, a gente apresente Jesus. A gente apresente para aquele indivíduo quem é o Senhor. Que a gente fale a respeito realmente dele. E naquele momento a gente crê profundamente que após a gente falar, é ele que vai de fato se revelar àquele indivíduo. E aquele indivíduo vai poder conhecê-lo, né, exatamente como hoje nós temos esse privilégio de conhecer o Senhor. Então, assim, me chama a atenção que esses gregos querem ver Jesus. O versículo diz exatamente isso. Eles chegaram até de uma forma, me parece, bem tímida, né, falando com o Filipe, né, Senhor, queremos ver Jesus. De alguma forma eles queriam, não posso dizer qual era a motivação do coração deles, o motivo pelo qual a gente sabe que muitas pessoas querem ver Jesus por motivos diferentes. Já em muitos momentos nós tivemos a oportunidade de estudar que pessoas quiseram ver Jesus pelo motivo errado, né? Mas há um motivo correto, há um motivo realmente de, como a Escritura diz, que a nós cabe conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Que nós erramos, inclusive, e que nós somos destruídos, a Escritura relata na boca do profeta, né, porque falta conhecimento de Deus, né? Ou quando a Escritura diz sem profecia o povo se corrompe, profecia não só no sentido de um ministério profético, mas de uma voz clara, né? Mostrando quem é o Senhor, falando do Senhor, centralizando o Senhor, levando o povo
a querer ver e conhecer quem é o Senhor, né? E eles dois chegam para Jesus e vão colocar essa situação. Olha, tem alguns gregos que querem ver o Senhor, né? Estão perguntando a esse respeito. Interessante que Jesus, a Escritura diz assim no versículo 23, Jesus respondeu. Vamos pensar junto. Ele respondeu o que aqui? O que ele respondeu? Porque eu acho que, na minha opinião particular, tá? Agora, eu, Rafael, tinha respondeu o quê? Algumas pessoas queriam ter acesso a ele, vê-lo, conhecê-lo, né? Ou, olha, pede o pessoal para vir, ou agora não é o momento, né? Mas interessante que normalmente a resposta que o Senhor dá é exatamente aquela que a gente precisa ouvir, mas ainda não descobriu nem a pergunta correta que a gente tem que fazer para ele. Grande parte da nossa angústia, do nosso sofrimento e dos nossos conflitos interiores em nosso lar, em nossa vida conjugal, com os nossos filhos, em nosso trabalho, na congregação, vem do fato de nós termos nem descoberto a pergunta que nós temos que fazer para ele. Nem a pergunta que a gente tem que fazer para ele. Mas é interessante que ele, na sua misericórdia, responde exatamente aquilo que a gente deveria, de alguma forma, perguntar. Mas ainda não sabe o porquê precisa perguntar aquilo. Então, vamos ler a resposta do Senhor e ver, tentar pelo menos pensar juntos aqui, nessa resposta que ele está dando frente a esse início, essa costura inicial que a gente fez desse contexto. Jesus respondeu assim: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só. Mas se ele morrer, dará muito fruto. Olha que coisa interessante. Então, eles estão pedindo para conhecer o Senhor. E o Senhor responde falando da sua morte. Por que o Senhor respondeu falando da sua morte? Porque Paulo disse que não utilizava nenhum outro tipo de artifício, de palavra ou de sofisticação de oratória, a não ser, em Corinto, anunciar Jesus Cristo e este crucificado. Também está falando da sua morte. Porque todas as vezes que alguém começava um processo de conhecer o Senhor, como Pedro logo identificou, logo depois ele falava o quê? Da sua morte. Olha que coisa importante para a gente pensar junto e refletir. Às vezes nós queremos, de alguma forma, como os gregos, ver, saber e tentar, perguntar várias coisas, e o Senhor sempre, no nosso dia a dia, nos apresenta a morte dele. Meio pelo qual o Senhor se apresentou ao mundo foi através da sua morte. O meio pelo qual ele revelou o seu amor à humanidade foi por meio da sua morte. O meio pelo qual o Pai, através do Filho, revelou a sua justiça foi por meio da morte do Filho de Deus. O meio pelo qual ambos revelaram a sua misericórdia para com a nossa situação, que era de condenação, foi por meio da morte do Filho de Deus. Então essa obra da morte, ela é maior do que a gente imagina. Ela é algo bem profundo. Ela é algo que a pessoa e a obra do Senhor naquela cruz precisa de alguma forma gerar em nós uma compreensão dessa magnitude, do que foi feito, do que aconteceu. É claro que a gente, pelo menos assim, eu digo por mim, assim, numa reflexão normal, a gente lembra no momento da ceia, que digamos, vamos colocar assim, um grande mandamento que o Senhor nos deixou, é o tempo todo lembra o quê? Da sua morte. Claro, também aponta para a sua ressurreição, porque diz até que ele venha. Mas nós lembramos sempre, quando nós temos o hábito,
uma grande maioria ocidental, de, por exemplo, ceiar alguns irmãos uma vez por mês, outros irmãos, isso é uma questão muito prática de cada congregação, mas a orientação bíblica é o quê? Toda vez que vos reunirdes. Teoricamente, toda vez que nós estivéssemos reunidos, é isso que está lá em Corinto, que Paulo ensina, nós deveríamos o quê? Ceiar. Lembrar da morte do Senhor. Né? É claro que há uma preocupação também, digamos assim, humana nossa, então estamos num ambiente familiar, a gente pode falar isso, de que a ceia também não se torne um momento banal ou automático. Então o homem cria isso para dar sensação de valor, mas é uma ideia humana ainda. E às vezes isso tem um valor, mas também não é um valor de vida. É um valor que às vezes acaba dando cerimonial. Então, na verdade, a ideia era que isso realmente fosse vida no nosso meio. Trouxesse realmente vida, fluir de vida no nosso meio, porque todas as vezes que aqueles irmãos estavam junto no livro de Atos, eles estavam lembrando da morte do Senhor. Em toda a pregação, na boca de Pedro, anunciada desde as primeiras 5.000 conversões, até as demais, até a cura daquele coxo que estava lá diante do templo no momento de oração, a todo momento ele sempre fala a Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram. Sempre a mensagem começa por meio da morte. Alguém padeceu, alguém sofreu muito, alguém sofreu demais, alguém carregou toda a iniquidade, todo o pecado, toda a enfermidade, toda a injustiça nos seus ombros, para que nós pudéssemos ter cura, ter paz, ter perdão todas as vezes que nós erramos. Olha que coisa maravilhosa, se no dia de hoje nós pecamos, e com certeza nós pecamos hoje, seja em ira, seja em pensamento, seja em uma palavra, irmãos, nós temos um sangue que é eterno e que é atuante no dia de hoje para nos lavar e perdoar as nossas falhas e as nossas iniquidades. Será que a gente tem noção do poder que o sangue de Jesus Cristo tem? Eu reconheço para os irmãos, eu não tenho. Eu tenho assim uma reflexão, alguma coisa que às vezes me lembra, mas em muitos momentos eu também esqueço, do poder que esse sangue tem, irmãos. De que no momento em que nós, ainda que no meio de atividades, que o nosso coração sente que nós falhamos, que nós de alguma forma pecamos em alguma situação, e nós sentimos constrangidos pelo Espírito de Deus e perdoamos o Senhor, aquele sangue está disponível para apagar as nossas faltas, para remover as nossas culpas. Isso é eterno. Já fez com que aqueles já partiram, os nossos avós, aqueles que estavam no Senhor, está atuando em nós, vai atuar naqueles que ainda hão de nascer. Olha o poder daquele sangue, daquela aliança que foi feita ali naquela cruz. Toda a providência de Deus foi liberada na obra daquela cruz. Tudo o que nós precisamos. Às vezes é normal, a gente ora, Senhor, me dá sabedoria para lidar naquela situação, Senhor, me ajuda, me dá mais humildade, me dá aquilo, mas não é muito assim que a Escritura nos orienta. Deus não vai me dar um pouco mais de humildade, Deus me dá Cristo. Deus não vai me dar um pouco mais de sabedoria, Provérbios 3, Deus vai me dar Cristo. Paulo falou assim, quando procurado, eu quero ser encontrado aonde? Em Cristo. Eu quero chegar ao ponto de poder dizer, não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Então a ideia dele não era se tornar um Paulo melhor, não era se tornar um Paulo mais humilde, porque ele conseguiu entender e compartilhou com os irmãos em Roma, que aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquilo que é espírito é espírito. Então ele não queria melhorar a vida dele, não queria reformar a vida dele, ele não queria se sentir um cristão melhor, porque depois de se sentir um cristão melhor, certamente viria a vaidade, o orgulho e a soberba. Ele queria que, de fato, Cristo pudesse ser tudo nele e para ele. Por isso ele diz também a respeito do seu alvo, e que ele perseguia o alvo para o qual ele também um dia foi, que é Cristo. Então ele vai falar também do alvo, da jornada, de deixando as coisas para trás,
A gente vai ver sempre a mensagem centralizando não o cristianismo, mas centralizando o Cristo do cristianismo, colocando Cristo e a sua obra como autor e senhor da salvação que foi proposta naquela cruz. Então, eles oravam, você pode ver, quando o templo tremeu, todas as situações que estão narradas, se você olhar com cuidado as orações, não estão pedindo coisas para si mesmas, estão sempre centralizando quem? A pessoa de Jesus, o que Jesus fez, quem ele é, o nome de Jesus acima de todo nome. Então, todas as questões que nós vamos devagarinho peneirando ao nós lermos, vão estar sempre apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado, né, antes da fundação do mundo, para a luz do mundo, para o pão da vida, para o pastor das ovelhas. Então, em todos os momentos, o que a Escritura, digamos, como essência, aponta é para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esses gregos estão, de alguma forma, tentando conhecê-lo, e a primeira coisa que ele vai revelar para eles é a sua morte. Sempre, sempre. Como há uma bonita metáfora que os discípulos de Emaú, e quando eles vão naquele momento de falta de percepção, e eles não conseguem reconhecer o Senhor, quando eles reconhecem o Senhor, no momento que eles estão ali na mesa, no partir do pão. Olha a importância da comunhão, porque é muitas vezes na comunhão que nós vamos reconhecer o Senhor. Muitas vezes é na comunhão simples aqui hoje, é que nós vamos reconhecer, quando o Rodrigão falar, o irmão falar, a tia falar, cada um falar, nós vamos reconhecer que o Senhor esteve conosco em algum momento daquele dia, que a gente não percebeu, que pareceu extremamente difícil naquele dia, mas era o Senhor que estava ali do nosso lado nos amparando. É no partir do pão. A gente vai lembrar, era Ele. Por isso o nosso coração ardia. Por isso eu não sucumbi. Por isso eu não fui no chão. Porque o Senhor estava ao teu lado, meu irmão, ao meu lado. E naquele momento da comunhão, o que o Senhor faz? Ele levanta. Quando ele levanta o pão e ele rasga o pão, os olhos dele se abrem e eles veem o Senhor. E a primeira coisa que o Senhor faz quando a gente dá a vida para Ele, é o que Ele faz com aquele pão. Ele rasga. Ele divide a nossa vida. Ele faz exatamente aquilo que Ele fez com aquele pão. Naquele momento, o momento de lembrar o quê? Da sua morte. Por isso, o cristianismo triunfalista, voltado para o homem, para a necessidade do homem, é extremamente satânico. Paulo chama isso de doutrina de demônio, porque ele afasta e aleja a possibilidade de que alguém conheça o Pai e o Filho. Porque ele nunca vai pegar o caminho da morte. Quando o Senhor revelar a morte, ele vai falar, estou fora. Que isso? Ele vai fazer exatamente aquilo que Pedrão fez e que o Senhor teve que repreendê-lo. Calma aí. Você não cogita das coisas do meu Pai. Olha o caminho que ele quis pegar. Ele quis o caminho de preservar. Mas o Senhor veio para fazer o quê? Para entregar a sua vida. Então aqui tem um aspecto muito importante. Muitas pessoas seguem Jesus. Poucas seguem o Cristo. Por quê? Vamos fazer uma reflexão sobre isso. Cristo significa do grego ungido para a morte. O Senhor, quando nasceu, ele nasceu para morrer, para entregar a vida dele a favor de muitos. Olha o que ele fala no versículo que nós lemos, ele diz assim, ó: e agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Se foi para isso que eu nasci, se para isso eu vim ao mundo, esse foi o meu propósito. Por isso, o Cristo. Por isso, muitas pessoas pregam Jesus. Pregam a multiplicação do pão, pregam a cura, pregam Jesus vai te ajudar, que é tudo isso. Jesus, Jesus. Só que elas não chegam aonde? No Cristo. Por isso, o anticristo é pró-Jesus. Ele nunca vai se incomodar em um lugar que está falando de prosperidade, disso, de cor, disso, mas que não fala de morte. Porque quando o inferno foi sentenciado, quando alguma pessoa foi curada,
Quando eles comeram 5 mil pães e se fartaram? Ou quando Jesus dobrou a cabeça e falou assim: Pai, te entrego o meu espírito, está consumado. Na sua morte, diz o quê? Despojou principados e potestades na cruz e os expôs publicamente. Olha o que ele falou aqui. Ele diz assim, chegou a hora de ser julgado esse mundo e agora será expulso o príncipe desse mundo. Através do quê? Da sua morte. Satanás sabe exatamente aquilo, a arma mais letal, que o mais atinge. E ele vai tentar de todas as formas diluir o Evangelho, se assim for possível, se nós dermos essa condição, que somos nós que damos, diluir essa verdade para que não seja eficaz na pregação do Evangelho do Reino de Deus. Então, aqui então há uma reflexão então muito importante para a gente fazer. Nós estamos anulando o efeito da cura, da multiplicação, de forma alguma, porque o Senhor falou que nós faríamos obras maiores do que Ele fez, e disse que aqueles que crerem, essas coisas vão seguir eles. Os enfermos serão curados, uma víbora vai morder a gente, não vai ter efeito nenhum, e toda a relação que Ele deixa. Mas você percebe que isso são sinais que seguirão os que creram. E os sinais têm um propósito, como Jesus ensinou, de chamar a atenção àqueles que não creem. Para uma vez atento, possam ouvir a respeito de quê? Da sua morte. Não pode, depois que faz o sinal, eu pregar mais sinal. Não pode, depois que tem a cura, eu pregar mais cura. Depois que o sinal tem o seu propósito, depois que o poder de Deus se revela, depois que o enfermo é levantado daquele leito, depois que Deus opera tremendamente numa situação, a atenção foi chamada. O que precisa ser pregado? O Evangelho do Reino de Deus. É isso que abala a estrutura do inferno. É isso que dividia as cidades, conforme Paulo falava. Metade de Éfeso, irmão, queria botar fogo na cidade, matar ele, outra metade cria. E assim ia pela galáxia de cidade em cidade. O Senhor continua tentando ser um pouco mais claro. Ele falou a respeito da sua morte, claramente já falando, que a morte traz fruto. E aqui trazendo essa questão não somente da morte física, irmãos, mas da nossa morte diária. A nossa morte diária traz fruto. Por quê? Abre o meu coração para os irmãos. Durante muito tempo, e até muitas vezes hoje ainda, eu dou umas soltadinhas, murmurações, reclamação, fico meio com a cabeça virada, porque aquela ideia de que quando a gente nega a gente mesmo, a gente sai perdendo, é muito forte. A gente sempre também aprendeu isso, me nega, é uma coisa quase como se estivesse fazendo meio que uma obrigação. Não, hoje eu me neguei e tal, uma coisa assim que a gente sempre olha como a gente estivesse perdendo. Assim, quando a gente precisa, como foi muito bonito, Mateus viu lá domingo, quando chega um momento de confissão pública, ou a gente confessa os nossos pecados, que também é um momento importante na comunhão, muitas vezes a dificuldade que a gente tem de confessar alguma coisa pública é o quê? É porque a gente associa que aquela confissão é uma vergonha nossa. Quando ela, na verdade, é uma confissão daquilo, ela é uma confissão que envergonha aquilo que Jesus despojou na cruz. E quando a gente acaba aquela confissão, sai uma tonelada das nossas costas. A gente está mais leve. A gente permite que os irmãos vejam a gente como a gente é, e não através de uma imagem evangélica. Que a gente permite que o Senhor seja glorificado, que o Espírito Santo avance na obra dele na nossa vida. Então a morte, ela traz fruto. Isso é uma primeira coisa que, assim, eu acho importante também da gente gravar e o Espírito Santo falar com cada um de nós ao longo da nossa semana, que quando nós negamos, por mais duro que seja aquele momento, que nós abrimos mão, sei lá, de enfiar um supapo na cara de alguém, ou de dizer meia dúzia de coisas que a gente gostaria de dizer, ou sei lá, qualquer situação, para cada um uma situação diferente, uma dificuldade diferente.
Mas quando nós, pela graça, não pelo esforço humano, negamos a nós mesmos, a nossa morte traz fruto. Traz um fruto que não é no momento. No momento a gente planta uma semente. Aquilo ali gera um fruto. Olha o que o Senhor vai falar para confirmar isso. Olha só. Aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. O que ele está falando da sua vida aqui? Não é da vida só biológica. É da sua vida no sentido da sua vontade de escolher a forma como vive a sua vida. Todo aquele que... Olha a ideia que dá. Pô, estou escolhendo, é muito comum a gente ouvir isso, ainda mais da galera mais jovem adolescente, eu lembro disso. Pô, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, eu sou dono da minha vida, eu faço as minhas escolhas, né? Coisa comum quando a gente sai debaixo assim, do governo dos nossos pais. Jesus está falando que aquele que ama a sua própria vida vai perder ela. Não existe nada pior relatado na Escritura quando após um tempo de rebeldia, Deus deixa a pessoa seguir o próprio coração, irmão. Quando Deus sai e deixa a gente seguir o nosso próprio coração, fazer as nossas escolhas, é destrutivo e mortal. Isso está de Gênesis a Apocalipse. Está lá o povo judeu para ensinar a gente de A a Z, esse cristão. Insistir, quando Deus falava assim, é isso que você quer? Tal. Não, Samuel, eles não te rejeitaram, nós me rejeitaram. Quando ele deixa o povo, meu irmão, é destruição, é morte. É por isso que o Provérbios diz que é caminho aos olhos do homem que parece caminhos de bem, mas no fim são caminhos de quê? De morte. Davi, olhando e temendo isso, e temendo o seu próprio coração, disse, Deus, sonda, esquadrinha o meu coração, vê se há nele algum caminho mau que eu não estou enxergando, arranca ele e guia-me pelo caminho eterno. Era rei, estava cercado de profeta, estava cercado de homem sábio. Poderia se garantir naquela estrutura que ele tinha e falar, não, eu tenho as melhores pessoas para tomar as melhores decisões no meu reino. E ele sabia que perigoso e enganoso era o coração do homem. E que se Deus deixasse ele na própria sorte, meu irmão, o caminho era de morte. Então a questão de confio em ti, põe em ti a minha esperança, as declarações de cântico, de salmos, estão ligadas a uma consciência que ele ganhou quando se relacionava com Deus e percebia de forma clara na sua vida diária que não existe lugar melhor do que a presença de Deus. É por isso que ele falava, não, um quer estar ali, maravilha estar nos seus atos, vale mais do que 1000. Todas aquelas declarações que a gente for tirar e for realmente... não são cânticos isolados, mas são frutos de uma consciência que ele ganhou se relacionando com Deus, muitas vezes quebrando a cara. Como foi em Ziklag, como foi com Betseba, como foi contando o exército. Foi aprendendo também, um processo de aprendizagem. Ele foi falando, meu Deus, quando eu estou com o Senhor, olha só, paz, quando eu confesso e deixo, eu alcanço misericórdia, olha que leve o meu coração, mas quando não os meus ossos se apodrecem. Olha só, coisas que ele está declarando que ele experimentou, ninguém contou para ele. Ele está registrando aquilo e o Senhor aplica essa palavra na nossa vida e o Espírito Santo fala com cada um de nós para gerar que essa consciência não se torne uma religião, uma religiosidade, mas que ela se torne algo real na nossa vida. E aí as nossas escolhas agora passam exatamente a permear naquilo que Salomão disse. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Senhor, eu temo fazer uma escolha fora do Senhor e sem o Senhor. Eu temo. É claro que num momento da nossa vida, o Rafael está assim, o outro assim, não, já vou fazer isso que eu sei que é melhor, então já vou. É um processo de aprendizado. Quebra a cara. Daquele quebra a cara, eu paro. E vai todo um processo de reflexão que fala assim, puxa vida, meu Deus, quando eu vou aprender isso? Quando eu vou deixar de achar que sei? Quando eu vou deixar de achar que tenho certeza? Quando eu vou achar que é assim, né? E não falar, Senhor, como um profeta sábio chamado Ezequiel disse, tu sabes. Ele tinha já uma caminhada profética grande, mas assim, ele preferiu falar assim, Senhor, tu sabes. Então, quando isso passa a ter uma realidade espiritual forte na nossa vida? Quando a morte de Jesus Cristo é revelada ao nosso espírito. Quando nós entendemos o poder daquela morte, do triunfo daquela morte, da vitória daquela morte sobre a própria morte,
o mundo e todos os anjos caídos. E quando eu entendo que não há outro caminho para o Rafael, para cada um de nós, a não ser morrer. Não há outro caminho de vitória. Então, é comum a gente ver, às vezes, momentos de consagração, em momentos de pentecostal, eu não estou exercendo nenhuma crítica, estou apenas fazendo uma reflexão na Escritura. A pessoa fala assim, não, Deus vai dar minha vitória, Deus vai dar... Não existe vitória de ninguém. A Escritura nunca relata isso. A única vitória que existe é de Cristo. Nós nos tornamos vitoriosos quando somos inseridos em quem? Em Cristo. De quem é a vitória? É de Cristo. Agora, Ele quer que a gente experimente essa vitória. Por isso esse caminhar. Que é tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, é direito nosso, é herança nossa. Mas isso é no meio de um processo. Como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, o André estava falando, um processo de quebrantamento, de desconstrução e de construção da nossa vida. Por isso aquele que começou, a gente estava falando disso, que obra é terrível, né? Começa uma obra em casa, só misericórdia, né? É problema, é poeira, é isso aí. Aquele que começou a boa obra, ele disse que é fiel para terminar. E quando você vê uma coisa em obra, você fica desesperado. Você vai fazer uma obra aqui, imagina, você tem que tirar as cadeiras, tem que botar, tem que jogar um plástico, aí daqui a pouco começa a lixar ali, enche tudo de poeira e tal. Quando um ambiente está em obra, a gente sinaliza aquele ambiente, não é assim? Aí você entra com cuidado. É assim que a gente deveria conviver. Você, quando olhar para a minha vida, deveria saber que eu estou em obras. Às vezes a poeira que está sendo da minha vida pode te incomodar. Às vezes alguma coisa na minha ou na sua vida que pode conflitar. Por isso o Senhor nos admoesta de amarmos uns aos outros e suportar uns aos outros em amor. Porque a minha vida está em obra, a sua vida está em obra. Nossa vida está em construção. Construção tem incômodo. Não tem jeito. Tem incômodo. Para os grandes conflitos paternos, filhos, conjugais, todas essas questões passam exatamente por a gente não compreender que está em obra. Ou a gente querer que aquela obra fique parecida com a obra que está sendo feita em nossa vida, ou vice-versa. Né? Então ele segue falando assim, olha só. Ao passo que aquele que odeia, ou em algumas versões, aborrece a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Olha que tá. Ele não está falando de você odiar a vida, fôlego de vida que o Senhor nos deu como presente. Não é isso que ele está falando. A vida é uma bênção, é um presente de Deus que Ele nos deu. Quando Ele fala de aborrecer, é a vontade de escolher o caminho que eu quero dar à minha vida. É entender aí por fé a uma boa nova, uma mensagem do Evangelho que chegou até nós, de que os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos, e que os pensamentos que ele tem a nosso respeito, está escrito aqui, irmão, a gente pode ancorar a nossa fé, são pensamentos de bem. Não importa o que eu e você passamos no dia de hoje, não importa as lágrimas que nós derramamos, não importa se José estava na cisterna, se Jeremias estava no poço, ou se Davi foi saqueado em Ziclag, ou se nós hoje passamos por tremendas tribulações no dia de hoje ou no final de semana, ou se brigamos, ou tivemos perturbação, ou tivemos ataques. Importa é que nós não podemos esquecer, diante dessas situações que estão se levantando diante da nossa vida, é que Deus nos ama e morreu naquela cruz por nós. Isso tem um poder tremendo. Paulo anima os irmãos de Efésios para conhecer o comprimento, a altura, a largura e a profundidade desse amor, até que seja tomado de toda a plenitude de Deus. Como? Através desse amor, conhecendo o quê? A entrega de Jesus naquela cruz. Se pararmos para refletir com profundidade, com liberdade como famílias, vamos perceber e vamos reconhecer para o Senhor que nós não conhecemos, de fato, o que significa a morte dele. O que ele fez por nós. Conhecemos o ato, sabemos que aquilo aconteceu, mas o quanto aquilo está interligado com o próprio coração dele, quem ele é, como foi para ele mesmo fazer isso em si mesmo para nós. Se pararmos para pensar nisso, vamos entender como Paulo, que o amor dele nos constrange. Olha quanta coisa sai da minha vida, meu Rafael. Ira, aborrecimento, competição, confusão, uma opção de coisa vai embora. À medida que a gente se aprofunda nesse amor. Paulo falou que para esse amor
ele fala com os irmãos que estão em Gálatas, não há lei. Não há lei para ser misericordioso. Não há lei para ser paciente. Não há lei para nenhuma dessas coisas, ele diz. Então, olha que interessante quando aqui estamos falando de morte, depois da vírgula, mas estamos falando de amor. Porque quando nós falamos assim do Evangelho, você tomou um tapa na face, entrega a outra. Ele te pediu a capa, dá a túnica. Ele pediu para andar 1 milha, anda 2. O que nós, eu estou falando pelo menos por mim, deixa eu corrigir. O que eu entendo quando eu ouço isso? Eu normalmente isso me soa como sacrifício. Como eu vou perder porque alguém vai... O cara vai me dar um tapão aí, eu vou ter que dar outra face. Ele vai me pedir a túnica, eu vou ter que perder alguma coisa. Mas na verdade não é sofrimento e perda. É amor. E nós somos tomados do amor à medida que também nós andamos no amor. Ele nos amou primeiro, por isso nós o podemos amar. Então a gente começa a entender que faz muito sentido o que Jesus falou. Que de todas as regras e mandamentos e leis que estão registradas na antiga aliança, ele resume tudo isso em 2 princípios muito básicos. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E amar ao teu próximo como a ti mesmo. Assim cumprirá a lei e os profetas. Então, a priori estamos falando de uma coisa que tem uma aparência ruim de morte. Mas tem algo grandioso por trás dessa morte, que é a revelação de um amor. Toda vez que nós perdemos alguma coisa, no lugar do que nós perdemos, Deus coloca exatamente naquele tamanho o seu amor. Esse é o desafio para a nossa vida. Eu não quero perder, então fico com o que eu tenho. A hora que a graça de Deus opera e faz com que aquilo seja algo natural na minha vida, naquela circunstância eu perco para o mundo. Mas para Deus, nós estamos ganhando. Ganhando o quê? Ele mesmo em nós. Olha o que ele vai completar dizendo aqui, olha. Ele disse, né? Que aquele que aborrece ou que odeia a sua vida vai conservá-la para a vida eterna. Olha o que ele diz. Ponto. Começa uma frase na mesma sentença. Quem me serve precisa seguir-me. Olha que afirmação interessante. Quem me serve precisa seguir-me. As palavras que a gente já tinha refletido lá atrás, que aquele que deseja, não é obrigado, não é uma imposição, aquele que deseja vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha como é que está alinhado com o que ele falou aqui. Tome a sua cruz, morte, e siga-me. Só que ele é o quê? É aqui que está algo que fica às vezes obscuro no nosso coração. Ele é o quê? Ele é a vida. Ele é a luz do mundo. Ele é o verdadeiro pão, o maná que desceu do céu. Ele é o alfa, o ômega, ele é o verbo de Deus. Irmãos, por trás dessa cruz, dessa morte, há o quê? Há uma explosão de vida. É como Ló escolhe o que ele quer. Ele termina onde? Em Sodoma. Próximo de uma morte espiritual. Abraão fica com o quê? Com o que sobrou. Quem você acha que perdeu humanamente falando? Abraão. Mas antes da cidade ser destruída, quem estava na casa de Abraão conversando com ele? Deus. Então olha como o nosso parâmetro precisa ser alterado. Se eu, Rafael, não quero perder, eu vou parar onde? Espalma. Eu vou parar na Campina Verde, eu vou parar naquilo que é melhor, eu vou querer escolher. Porque se alguém não é assim, quando você está numa fila e tem lá umas carnes, algumas roupas, se alguém está na tua frente, qual é a minha sensação? A única que eu tenho, se alguém escolher antes de mim, vai escolher melhor. Eu vou ficar com o que sobrou. Agora, quem anda com Deus, fica com o que sobra?
Ou fica com a vontade perfeita, santa e agradável dele para a nossa vida? Só que isso, para a minha vida do Rafael, é um dilema diário que eu vivo. Entre abrir mão desse modo de pensar, o cara já escolheu. Se tem vários carros, ele escolheu o primeiro, ele escolheu o melhor. É isso que o Rafael natural pensa o tempo todo. E por um outro lado, tem exatamente essa reflexão, dizendo, Deus tem guardado aquilo, né? Deus tem separado, guardado aquilo que Ele tem designado para tu e para a minha vida. Alguém vai tomar aquilo que é nosso, mas parece que a gente vive dessa forma. Não parece que a gente vive assim no nosso dia a dia? Alguém vai roubar aquilo que Deus separou? Não. Mas às vezes nós vivemos assim, com essa ansiedade, com essa insegurança, com esse temor. Às vezes até as nossas orações denunciam o nosso próprio coração. Na verdade, às vezes, nosso clamor, em vez de revelar um conhecimento claro de Deus, revela exatamente a nossa insegurança. Meu Deus, Senhor, não! O que está revelando quando eu, Rafael, oro assim? Está revelando exatamente o desconhecimento que eu tenho a respeito do meu próprio Pai Celestial. Foi isso que Jesus falou. Quem tem que orar assim? Ele falou para os seus discípulos. Gente, é como ele, num papo legal, ele fala assim, quem tem que orar assim são os gentios, cara, que eles não conhecem. Mas o Pai Celestial de vocês, olha como é que ele cuida de um lírio do campo, que se veste melhor que o Salomão. Olha só, uma questão simples de uma andorinha. Cara, ele supre todas as vossas necessidades. Então ele estava exatamente ensinando os discípulos a não orar como muitas vezes eu, Rafael, oro. Às vezes a minha oração é parecida com a do gentio, não com o Filho de Deus. Então a angústia será tudo que permeia a minha vida e que faz às vezes eu chorar ou colocar diante de Deus, na verdade, está mostrando para mim mesmo no final desse processo como eu ainda estou com Deus e a necessidade que eu tenho de conhecê-lo. E aí a gente volta nas palavras de Jesus e entende: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando nós estamos num processo de conhecer quem é Jesus Cristo, quem é Ele e o significado das suas próprias palavras, nós vamos passando por um processo de libertação diária. É claro que isso não é assim, não é como eu estava falando também, não é uma questão de estar mais em cima, mais embaixo, não, de ministrar A ou B ou C, não é uma questão disso. Por isso que a gente está fazendo, eu estou lendo aqui por uma questão, mas a gente está fazendo uma reflexão em conjunto. Estamos pensando conjuntamente, cada um tem o Espírito de Deus, que pode lançar luz sobre a reflexão, e cada um entender, Deus é isso, então o Senhor está me tomando, agora o Senhor me esclareceu essa questão, então tem coisa que eu estou achando que é morte e é vida, e tem coisa que eu estou achando que é vida e é morte. Obrigado, Senhor. Porque na sua morte eu tenho vida, e o Senhor me chamou para seguir os seus passos, negando a mim mesmo, tomando a minha cruz e seguindo o Senhor. Mas isso, agora eu entendo, que não é perder, porque a minha mente carnal está ficando lá atrás, mas pelo contrário, é permitir que o Senhor me enriqueça. Com o quê? Com Ele mesmo. Faz sentido, irmãos? A reflexão, o que os irmãos pensam a esse respeito? Vou pegar uma aguinha ali. O que os irmãos pensam a esse respeito nessa liberdade que nós temos de comunhão? Faz sentido isso que a gente leu? Faz sentido isso que o Senhor deixou registrado ali? O quanto isso tem a ver com a nossa vida diária? Acho que só a gente entende que perde. Na verdade, fala que a gente precisa morrer para ganhar, mas acho que se não fosse pecado, a gente entenderia que a gente estaria vivendo para viver, sei lá. Não existiria morte. Que é o pecado que a gente faz a gente entender que a gente tem que perder, que a negação é uma coisa ruim, entendeu? Que na verdade é boa. Não sei se está essa também. Não, entendi. Eu acho que o Espírito Santo lança a luz para a gente entender que a negação é boa, que não é uma coisa ruim. Que é só o Espírito mesmo. É que quando a gente... A consequência rápida da coisa é que é ruim, mas é boa. E quando a gente nega os nossos filhos, né, Rodrigão? A gente não está revelando o nosso amor a eles?
tia, que é mãe, né? Algumas pessoas que já têm essa experiência cuidam de... Quando a gente nega alguma coisa a eles, a gente está revelando o nosso amor da mesma forma quando a gente libera alguma coisa a eles. O nosso sim é amor. O nosso não também é amor para os nossos filhos. Então, quando o Senhor fala desse processo de negação, porque Ele sabe essa natureza caída que permeia a nossa vida. Ele nos conhece, eu não me conheço ainda. Não é assim que às vezes, por exemplo, numa discussão que eu fiquei muito irado, eu falo assim, meu Deus, não tinha necessidade disso. Eu me desconheci. Eu fiquei tão irritado com aquilo que eu me desconheci. Olha só, mas o Senhor não ficou impactado com a minha ação. Quem ficou impactado comigo? Eu mesmo. Porque em algum momento eu mascarei uma mansidão, eu mascarei uma sensação de que eu sou tranquilo, eu sou calmo, resolvo as coisas, entendeu? Só que a Escritura, o Paulo falou, que é carne, entendeu? Na hora, o Moisés pode ter sido a melhor cara do mundo, na hora que ele vê dois irmãos brigando, ele matou o egípcio. É isso que a gente faz às vezes a gente mata alguém no sentido assim, com uma palavra, com uma atitude, com alguma coisa, e eu pelo menos às vezes nem me acho capaz daquilo, mas a gente faz. É diferente quando Deus trabalha na vida, como trabalhou na vida de Moisés, ele se tornou o homem mais manso da terra por causa dessa obra que Deus fez na vida dele. Você imagina o que devia ser para Moisés olhar quando ele estava deitado pensando e falar assim, pô, matei aquele cara. Eu matei aquele cara. Parou para pensar nisso? Caramba, e agora Deus, agora está cheio de gente aqui, rebentando, falando que vai vir contra mim, se rebelando e tudo. E ele, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas, não leva em conta o que eles estão falando, Senhor, não acaba com o teu povo, Senhor. Mas, pô, o cara estava apertando o cara no pescoço ali, meu irmão, esgoelou o egípcio. E agora ele está pedindo misericórdia a Deus para ele não fazer aquilo com aquele povo que estava aloprando. Olha só que coisa interessante. Por isso, olha como é que faz todo o sentido do mundo. Por isso, quando o Pedrão falou igual o Moisés, falou assim, olha, comigo eu vou contigo até a morte, meu irmão. A gente é fechado. Jesus olhou bem nos olhos dele e falou assim, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes e me dizer que não me conhece. Pedro falou, eu vou contigo até a morte. Pedro não se conhecia, mas Jesus sabia quem era Pedro. Ele falou aquilo, irmão, com toda a certeza e inocência do mundo. Ele acreditava naquilo de verdade. Tanto que ele puxou a espada e cortou a orelha de Malco. Partiu para cima. Na hora que Judas entregou ele. Ele acreditava mesmo naquilo. Ele só não sabia quem ele era. Então, quando na hora as pessoas falavam assim, você é o cara, irmão, tu estava com ele, a gente tem certeza que tu estava com ele. O que ele falou? Pô, meu irmão, nunca vi esse homem, não sei nem quem ele é, cara. Nunca vi esse cara, nunca tive com ele. Irmão, sabe o que é isso? 3 anos dormindo, acordando junto, no Monte da Transfiguração, jogando a rede de peixe, a rede quase arrebentando de tanto peixe, vendo a menina morta levantar, vendo Lázaro sair do túmulo. Sabe o que é isso? Vivenciando aqueles milagres, sendo impactado pelo rosto do Senhor igual um sol na Transfiguração. Você imagina depois que ele acabou, que saiu da boca dele, a Escritura diz que o galo cantou. Ele chorou amargamente. Meu Deus, o que eu fiz, cara? Eu falei que não conheço o homem que deu sentido à minha vida. Eu neguei aquele que os meus lábios disseram que era o Filho de Deus, o Cristo enviado. Olha só, cara, como é que é importante essa questão da morte. Olha o que Jesus disse de muito lindo para ele também, porque não terminou aí. Jesus disse assim, Pedro, quando tu te converteres, ajuda teus irmãos. Quando você passar por esse processo de morte, quando você realmente passar por um processo onde eu vou revelar quem você é, para você entender quem eu quero ser em você, aí sim ajuda teus irmãos. É aquele processo de deixar de esgoelar como Moisés e ajudar o povo, né? Então naquele momento de todo aquele conflito agora, ele está lá e ele vai realmente ajudar muitos irmãos depois desse processo que ele passou.
Não só para a gente fechar pela hora, né, pelo tempo, né, então ele disse, agora meu coração está perturbado, mas o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Tenho certeza, eu vim para isso, não tem o que eu pedir. Mas por que veio a vontade de pedir? O que os irmãos acham que veio a vontade de pedir? O que os irmãos acham? O pessoal hoje está falando tão pouquinho. O que vocês acham que veio essa vontade de pedir? Ele falou assim, o que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas se ele fez essa reflexão, é porque surgiu essa angústia, não é? Ou seja, existiam sentimentos reais. Eu esqueci o nome da minha irmã, desculpa. Camila, existiam sentimentos reais de medo, pavor, angústia que permeavam a sua humanidade. Qual era a saída mais fácil? A de Pedro, a de Moisés. Qual era a saída mais simples? Era fazer exatamente isso. Mas eles, olha a consciência do que ele acabara de ter ensinado antes. Se eu não morrer, o grão de trigo vai ficar só. Mas se ele morrer, vai dar muito fruto. Por isso o escritor de Hebreus conseguiu discernir pelo Espírito Santo e escreveu lá que ele, quando estava indo à cruz, ele viu muitos filhos indo à glória. Então isso nos dá a compreensão, eu creio que é muito importante, daquilo que o Rodrigão falou. Negar nesse ponto não é perder. Negar é ganhar em Deus. Porque descer com Deus é subir. Porque menos com Deus é mais. Porque é dessa forma que ele se revela, confundindo o sábio na sua própria sabedoria. Foi dessa maneira que aprove ele estabelecer o seu plano, através de uma loucura, digamos assim, para o mundo. Mas há muito poder nessa obra que ele realizou. Há muita. O diabo, diante dessa situação, o diabo corre, estremece, né? Então a gente fecha esse finalzinho, né, com a leitura que a tia fez. Essa voz veio por amor de vocês e não por minha causa. E aí ele relata esse momento final e fala a respeito da morte dele. Quando eu for levantado, eu atrairei muitos. Amém. A lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre, como pode ser. Então, é claro que eles tinham a compreensão da segunda vinda de Cristo, não da primeira. Enoque mesmo relatou, ele viu Cristo vindo na sua segunda volta. Então, os judeus tinham uma compreensão a respeito da segunda vinda. E quando estava falando do cordeiro, da morte, do sacrifício, da entrega na cruz, só pela revelação do Espírito de Deus mesmo. Ele falou, ninguém vai ao Pai senão por meio de mim, ninguém chega até mim se o Pai não enviar. Não tem jeito, não é humano, não é um convencimento, não é um proselitismo, não é a gente tentando chamar pessoas para um grupo, para uma religião, não é. Realmente, a coisa mais linda da obra de Deus é Deus que se revela como Deus, né? E revela o seu amor por aquele indivíduo. E porque ele amou primeiro aquele indivíduo vai amar ele. E porque aquele indivíduo ama ele, vai falar dele, mas sabendo que é ele, mais uma vez, que vai se revelar ao outro para quem ele está falando, né? Que o Senhor possa nos ajudar nessas compreensões e não deixar isso morrer dentro da gente assim no nosso dia a dia, porque é muito importante nos momentos que a gente estiver em crise, estiver se debatendo, se assim a gente pode falar, né? O Espírito Santo trouxer uma palavra, uma lembrança e trazer para a gente assim, calma,
estou cuidando de você, calma, você está esperneando, eu estou conduzindo por trás dessa cruz a vida. Por trás deste momento aparentemente ruim, eu tenho algo para te revelar de mim mesmo, do meu amor, da minha pessoa. E você, em vez de diminuir, olha que coisa interessante, em vez de você ser destruído, você vai ser fortalecido. Foi isso que aconteceu com aqueles homens que deixaram seus registros, né, na Galeria da Fé. Algum irmão gostaria de compartilhar alguma coisa? Fala, Rabidão. Aconteceu comigo, né? Para explicar um pouco até que a gente pensou. Eu tinha acho que uns 20 anos. Aconteceu uma coisa na minha vida com uma pessoa que eu fiquei muito chateado. E na época eu não consegui negar a mim mesmo, assim, na questão do. Claro, eu falei que perdoei e tal, mas no meu coração sabia que eu não tinha perdoado nada, estava do lado, só me afastei, não quis saber mais da pessoa. E eu fiquei 2 anos naquilo. Aprendi a lidar com o rancor, sabe? Escolhi um pedacinho assim no meu coração, deixei ele lá guardadinho, que me afetasse tanto assim no dia a dia, e passou. Aí eu não me negando, aí isso é um processo comigo, né? Isso que eu acho bonito, assim, o processo e a paciência de Deus com a gente mesmo. Porque é Deus mesmo, cara. Porque quem vai convencer a gente assim de verdade, assim, por Espírito? Não é uma pessoa, né? Assim, né? O irmão ajuda, mas é o Espírito mesmo. Teve um dia que eu estava em casa, cara, até pensei com minha mãe outro dia. Estava comendo assim, eu morando na Tenente Magalhães, eu vou dar uma caminhada. Acabei de almoçar, sei o que, botei uma roupa e fui dar uma caminhada. Botei a camisa assim, monta e fui andar. Eu comecei a falar sobre isso com ele, uma coisa de 2 anos atrás. Isso me incomoda, de uma forma assim, sabe? Nesse momento assim, que eu perdoar ela de todo o coração dele, eu comecei a falar, mas tô... Caraca, cara, eu fui morrendo pra mim, né? Cara, que a vida de Deus começou a me encher, cara. Assim, eu sei que eu voltei chorando, assim, cheio de vida, cheio de alegria, cara. Eu falei, meu Deus, 2 anos, cara. O que foi 2 anos, cara? Eu podia ter sido um mêsinho ali, pô, perdi 1 ano. Eu lembro que eu era militar, e eu tava no curso de aviação, né, cara? Eu lembro de fazendo uma manobra no avião, cara, pro bacio, e o rancor me apertando a minha mente. Eu falei, gente, quantas manobras eu podia ter feito lá levinho lá no avião, felizão da vida. E aquilo, sabe? Então, assim, aquilo foi uma experiência muito forte no meu coração, assim, cara, que quando a gente, de fato, perde a nossa vida, né, abre mão da razão, da nossa vontade, de achar que é certo, cara, a vida invade a gente, assim, de uma forma que a gente entende que é maravilhoso mesmo, cara, que o perder é muito bom. No início a gente não entende, mas conforme tu vai vendo, vai tomando umas pancadinhas assim, tu entende profundamente, que o perder é muito bom, porque a morte é vida demais da conta, por exemplo. Isso foi o que aconteceu comigo, falando sobre isso assim. Se alguém tiver algum perdãozinho aí, galera, aí, vou te falar, é mais jogo perdão. Você para, vai falar, bota a camisa no ombro, vai andar, é mais jogo fazer isso do que ficar deixando você vencer as suas ideias, porque não é saudável. Glória a Deus. Muito obrigado por essa noite.